E aí, pessoal, boas-vindas a mais um episódio do Ecosistema Tech, podcast onde a gente recebe pessoas do ecossistema de tecnologia e inovação. A gente está gravando esse episódio hoje durante o Startup Summit 2025, evento que está ocorrendo em Florianópolis, Santa Catarina, reunindo mais de 10 mil pessoas, mais de 200 palestrantes, num ambiente de muito networking, troca de conhecimento e interação desse que é talvez o maior ou um dos maiores eventos de inovação da América Latina. O Startup Summit atrai naturalmente muitos empreendedores que ainda estão tirando ideia do papel ou startups que estão em busca do Product Market Fit. E para falar um pouco sobre esse processo de early stage, o Ecosistema Tech recebe hoje o Felipe Garcia, que é o CEO da WOW. WOW é uma aceleradora que desde 2013 apoiou mais de 180 negócios e que tem alguns exits bem relevantes na carteira, como a Squid, que foi adquirida pela Localweb, e a Movidesk, que foi adquirida pela Zenvia. Então, primeiro de tudo, Felipe, muito obrigado por estar aqui falando com a nossa audiência. Eu queria te pedir para se apresentar e apresentar um pouquinho da WOW para o nosso público. Eu que agradeço, Diego, o convite. É um prazer aí que tá com vocês no Summit, um evento que a gente, como WOW, participa desde o início, e para nós é um prazer estar presente nesse ecossistema de Santa Catarina, que é um ecossistema muito vibrante, uma referência para todo o Brasil, o trabalho brilhante aí que o Alexandre e a Luísa conduzem aqui no Sebrae. Então, para nós é um evento que, de fato, a gente vem aqui para conhecer startups, né, no início da sua trajetória, porque é onde a WOW se especializou no investimento e no apoio desse perfil de startups super early stage que a gente chama. Então, desde 2013, nós já investimos em mais de 180 startups nesse estágio, startups que chegaram na WOW no Pre-Product Market Fit, então, que a gente começou a brincar na tranqueira mesmo, com Sim. tudo ainda por fazer, mas com um grupo de empreendedores ali, um grupo de founders engajado, com alta capacidade técnica, software, ciência da computação, áreas relacionadas à engenharia, ciência, matemática. Esse é o perfil de founder que a gente busca investir e transferir todo o nosso conhecimento que a gente tem sobre Product Market Fit, sobre máquina de venda, sobre como construir uma empresa, além do investimento financeiro. Hoje a WOW investe de 100 a 500 mil reais em cada startup que ela apoia. Quem seleciona o cheque é o empreendedor, é a startup que aplica, ela que vai nos dizer quanto de dinheiro ela precisa para cumprir essa etapa do Product Market Fit, para ela chegar até lá, obviamente com muito da nossa ajuda. E costumo dizer que na WOW a gente é muito bom em uma coisa, que é não atrapalhar. E não atrapalhar significa você transferir o conhecimento certo para o que aquela startup está precisando no momento e você diminuir os ruídos daquele empreendedor ou daquela empreendedora que está buscando navegar nos mares revoltos do Product Market Fit. Nosso modelo de negócio é basicamente o sucesso do empreendedor, o sucesso da startup. A gente só dá certo como negócio, como aceleradora, se a startup dá certo também. Então hoje, o número mais relevante que a gente gosta de compartilhar é que, além dos 400 investidores que nós já temos dentro da comunidade da WOW, nós já temos mais de 30 fundadores de startups que foram aceleradas pela WOW hoje como investidores. Dentre eles, os empreendedores dos cases que você comentou. Os fundadores da Squid, o Felipe e o Carlos, hoje são nossos investidores, assim como o Donizete, da Movidesk, que também é nosso investidor. Então, assim como são esses casos e esse é o futuro que a WOW espera construir. Uma comunidade de founders investindo em founders. Muito legal essa perspectiva. E tem um ponto que tu comentaste sobre essa fase pré-PMF, fase tranqueira, entre aspas, né? E eu acredito que passando aí por tantos anos, recebendo diversos pitches, e até acompanhando a trajetória de várias empresas e várias pessoas founders, hoje o que tu consegue pontuar de erros mais comuns que esses founders cometem ao buscar o PMF e, do outro lado, as virtudes, as boas práticas que ajudam nesse processo de busca pelo Product Market Fit? É uma ótima pergunta, assim. A gente se especializou muito em entender esse fenômeno do Product Market Fit e do que fazer e do que não fazer. O que não fazer? Então a gente vê muitos founders passando pouco tempo com o cliente e buscando desenvolver uma solução que talvez o founder usaria no seu contexto pessoal, na sua experiência, e talvez não olhar tanto para o contexto do cliente, ou do que de fato é a realidade, o problema que aquele cliente está buscando resolver e qual é o entorno daquele cliente, daquela persona. Apesar de você, quando você comenta de mercados B2B, por exemplo, você está vendendo para uma pessoa, você está querendo resolver o problema de uma pessoa, de um cargo, que está dentro de uma operação realmente complexa e que tem muitas camadas, às vezes, de hierarquia, e que você tem que levar tudo isso em consideração, passando tempo com esse cliente, entendendo qual é objetivamente a dor, o problema, o desafio, tanto em termos de tempo, em termos financeiros, em termos de experiência. Se aquele processo que aquela pessoa, aquela empresa está passando, você consegue resolver aquilo, vamos lá, com aquela máxima, né? Entregando uma experiência 10 vezes melhor, cobrando uma fração desse upside que você entrega. Então, você não passar tempo com o seu cliente é desperdício de tempo. A única coisa que você tem que fazer no início é entender como resolver o problema dos seus primeiros 10 clientes e como você vai fazer para eles pagarem por isso. Então, boas práticas. Os founders que conseguem direcionar o seu esforço para converter esses primeiros 10 clientes pagantes, por exemplo,
entender bem como que resolve o problema e como que o produto ajuda aquele cliente a fazer alguma coisa de forma mais barata, mais rápida ou com uma experiência muito melhor, esses são os founders que a gente entende que tem já entenderam um pouco da mecânica inicial no Forceps. Sim. A como que eles vão atingir o Product Market. Não atingiram ainda, mas eles têm um bom sinal ali nesse início de trajetória. E aí, quando o founder, a boa prática é, a partir do momento que você identifica o seu perfil de cliente, o problema e todo o contexto que está em volta, como é que você entrega o produto o mais rápido possível. Então, um outro erro é demorar muito para entregar o produto. Isso é um erro muito comum. Perda de timing, provavelmente, né? Perda de timing e você ficar acrescentando feature atrás de feature sem entender de fato, botar o produto na mão do cliente e falar assim, cara, usa isso aqui e me dá o seu feedback para ver se resolve o seu problema ou não. Então, você colocar o produto na mão do seu cliente o mais rápido possível para ver ele usando e aí você começar a monitorar como que o cliente está usando, como é que ele está interagindo com o seu produto. Porque os founders muitas vezes se surpreendem com o jeito que os clientes usam o produto, e isso jamais seria possível você entender se você não colocar o produto na mão do seu cliente. Você não consegue teorizar o uso do produto, você tem que botar o produto na mão do cliente. Tu falou em monitoramento, eu achei curioso uma situação que trouxeste de 10 clientes, né? A gente vive num universo de tecnologia que é muito orientado a métricas, a indicadores, e hoje em dia, tanto pela experiência de vocês como o que o mercado trabalha, existe alguma forma de mensurar, colocar dentro de uma métrica se aquela empresa está se aproximando ou não do Product Market Fit que ela se propôs? Existe algo mais quantitativo ou tende a ir mais para o qualitativo? Nesse estágio é um pouco mais qualitativo, mas sim, dá pra gente identificar algumas métricas um pouco mais quantitativas, mas de novo, esse estágio inicial ele é composto assim por uma infinidade de variáveis que o empreendedor tem que saber navegar. Por isso que é tão complexo você atingir Product Market Fit. Depois, quando ele cresce, quando ele escala, você vai medir CAC, LTV, churn e tudo mais, que são as métricas que você tem que você vai conseguir mensurar com um pouco mais de track record, um pouco mais de consistência na sua operação. Mas no início, você vai olhar muito para os seus power users, quer dizer, você colocou o produto na mão desse seu cliente. Esse cliente está voltando todo dia, está voltando toda semana, ou seja, a recorrência de uso está aumentando, está diminuindo. Esse cliente que converteu hoje, depois de uma semana, ele ainda está lá, ainda está usando o seu produto ou ele abandonou? Então isso é uma forma de você metrificar algo que, sim, é uma observação qualitativa que você tem que fazer, não só ver se ele está voltando ou não, mas observar qualitativamente como que ele está usando o produto e qual é o output que ele está tendo com aquele produto. Quer dizer, ele está conseguindo desempenhar algum resultado, algum número, o produto está a serviço de desempenhar algum retorno, algum ROI para esse seu cliente. Então você monitorar se o seu produto está gerando ROI para o seu cliente é extremamente importante você acertar essa equação desde o início. E aí, obviamente, você mensurar a retenção de produto, se o cliente está retornando, está usando o produto daily basis, weekly basis, depende muito aí, obviamente, da natureza do seu produto, mas você tem que mensurar no início retenção e identificar os seus primeiros power users. Assim que você identifica um nicho ou um grupo muito específico de usuários, tem esse grupo de usuários que está muito engajado com o produto, sim, talvez você tenha descoberto uma célula-tronco. E aí, o objetivo da startup é multiplicar essas células-tronco. E aí, uma aceleradora pode ocupar muito bem esse papel de ajudar o empreendedor a multiplicar essa equação. E é interessante esse ponto também de ter as métricas ali PMF ou pré-PMF, e pensando em startups ou empreendedores que conseguiram ter bons resultados depois do programa de aceleração. O que você vê de características ou de indicadores ou de pontos que esse time de founders ou que essa empresa tem que você já consegue identificar, essa empresa conseguiu escalar por causa disso? Também é uma ótima pergunta, porque, de novo, o que a gente faz no dia a dia lá é mapear essas boas práticas. Inclusive, a gente tem um conteúdo muito consistente sobre isso, que é um manual de sobrevivência que a gente entrega, um playbook de sobrevivência que a gente entrega para as startups no início da aceleração, que contém todos os erros que nós já vimos os founders cometerem depois que eles são investidos. Então, a gente entrega para os empreendedores, a gente já viu isso aqui acontecer e deu errado, e isso aqui deu certo. Então, assim, você pode até repetir uma prática ou repetir um processo que já foi testado antes para o seu ticket médio, para o seu público-alvo, mas saiba que quando aquele empreendedor daquela startup fez isso que você está tentando fazer, deu errado. Então o empreendedor pode testar de forma consciente outras coisas ou coisas semelhantes a essas boas ou más práticas que a gente consolidou nesse playbook. Inclusive ele está disponível, se vocês acharem vocês podem acessar as redes sociais da Alvo, vocês vão achar esse playbook de sobrevivência, a gente já compartilhou isso com o ecossistema. Mas voltando para a tua pergunta, os founders depois de investidos, o que a gente vê que é um sinal muito forte é o founder que consegue diminuir ruído
Certo. Então, não é um founder que fica buscando novas rodadas, não é um founder que fica buscando, no início, né, pelo menos, não é um founder que fica buscando participar de editais ou participar de todo e qualquer tipo de evento. É um founder que consegue ser muito focado em passar tempo com seus clientes, entender as dores dos seus clientes e colocar o produto dentro desses primeiros clientes. E founder mode total. Os founders que conseguem desempenhar atividades de venda e aí iterar com a atividade de venda, quando você consegue estressar, no bom sentido, problema, produto e modelo de negócio, você vai iterar muito rápido. E aí são founders que conseguem ter uma velocidade muito grande na sua execução, ou seja, ele coloca o produto na mão do cliente, ele vê que isso aqui precisa de ajuste, o produto precisa de ajuste em tal e tal parte, ou desenvolver uma funcionalidade, ele consegue fazer isso rápido porque ele tem um time técnico, tem um time consistente, e aí ele começa o quê? A observar crescimento. Então, obviamente, as startups e os times que conseguem identificar, reduzir esses ruídos, focar no seu cliente, desenvolver o produto, ajustar o produto para aquele grupo específico de clientes, e aí eles vão observar o quê? Vão observar que a startup vai começar a crescer e vai ter algumas métricas de repetitibilidade, né? De repetição de receita, de aumento de uso de produto e de aumento de ticket médio, provavelmente nessa base inicial que ela começou vendendo. Então, acho que é mais ou menos por aí as boas práticas do que fazer. E pensando nesse público bem pré-PMF ou bem early stage mesmo, o que vocês observam hoje que são características, ou vamos chamar de gatilhos, que devem fazer uma pessoa founder procurar um programa de aceleração? Pô, se eu estou nesse estágio, eu estou pronto, ou eu preciso de uma aceleradora para que me ajude nessa tarefa. O que vocês já observaram? Eu acho que, de novo, a gente se especializou em investir no super early stage, que é você está no Pair Product Market Fit. Significa o quê? Significa que você já tirou a sua startup do PowerPoint. Você já tirou, já venceu a barreira da teoria. Você organizou suas ideias, por exemplo, numa apresentação, ou num documento, ou em algum memorando, e agora você vai para a prática. Ou seja, vou ao mercado, vou entender na prática como é que é o problema do meu cliente, o mercado que eu quero explorar. E a partir do momento que eu construo um produto e consigo ter ali os meus primeiros clientes, ou seja, emitir minhas primeiras notas fiscais, quando eu saio efetivamente do chão, esse é um bom momento para você procurar uma aceleradora. Porque você vai conseguir talvez chegar num nível que é explorar o seu networking pessoal ou do seu emprego anterior para você vender o produto, e aí você vai conseguir talvez algumas vendas filiadas, sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, você vai começar a vender obviamente para o seu networking pessoal, para sua rede, e talvez algumas pessoas também que conheçam o seu track record de trabalhos anteriores, enfim. E aí, muito provavelmente, essa sua rede pessoal tem um teto. Então você vai esbarrar nesse teto, e aí, bom, como é que eu saio de 10 clientes para 100? Esse é o momento, esse salto é onde eu acho que a Wall pode contribuir bastante, e é onde eu acho que a gente é referência no Brasil hoje em ajudar as startups nesse estágio, com capital, conhecimento e comunidade, que é o que de fato a gente entrega para as startups efetivamente. Então acho que a partir do momento que você saiu da teoria, você foi para o mercado, desenvolveu o produto, fez as primeiras vendas, acho que é o momento ideal de você aplicar para a Wall, ou para outra aceleradora, ou para começar a conversar com outros investidores, para que você consiga passar pelo processo, porque é um processo de relacionamento, não só com a Wall, com todos os outros investidores. Você não vai receber um sim do dia para a noite, então você vai entrar em relacionamento com esse investidor, então você também não pode estar desesperadamente atrás de dinheiro. Sim. Então você precisa estar com um planejamento de que você vai passar por um processo de relacionamento com os investidores até você receber o sim. Porque o investidor quer te conhecer, e se você não desenvolver um relacionamento anterior com esse investidor, ele provavelmente vai querer colocar você dentro de um processo que faz parte, é do jogo, e o empreendedor tem que estar disposto a passar por esse processo até efetivamente as coisas darem certo e ele ser investido, mas aí também o trabalho está apenas começando, né? Então você tem ainda muita jornada para percorrer. O lado positivo é que agora você, por exemplo, está com a Wall te ajudando aí nas próximas etapas do seu crescimento, seja no Product Market Fit, seja na captação de novas rodadas também, que a gente ajuda as startups a levantarem os seus próximos rounds de investimento. Mas, Felipe, queria novamente te agradecer aqui pela presença e falar um pouco sobre o Startup Summit, como é que está sendo, o que vocês já fizeram até agora no evento e como está sendo o evento para vocês. Está sendo incrível, a gente é muito amarrado no Startup Summit, né? A gente é muito fã da comunidade de startups super early stage que participa, que frequenta o evento. Então, o nosso objetivo no evento é conhecer as novas startups investidas da Wall. Você está aqui o caso da OpenClick, uma startup que é aqui de Florianópolis, que nós conhecemos no Startup Summit do ano passado, e faz 2 batches atrás nós investimos na OpenClick, uma startup que está performando super bem no nosso processo, que foi fruto do nosso relacionamento aqui no Startup Summit, que nós passamos no stand lá da
e conversamos com o Marquini e com o Eric, os dois founders que nós estamos apoiando agora. Então, para nós é um evento que efetivamente ele gera novos negócios e gera conexões entre investidores e startups, que é super positivo. No primeiro dia de evento eu mediei um painel com a Bianca, que é Managing Partner da Alexia Ventures, que é um fundo de VC que investiu na Nect, foi o Antônio, né, fundador da Nect, participou também do painel conosco. Então foi um bate-bola ali muito para explorar os pontos da tese de investimento que o fundo de VC constrói e encontra na startup ali o objeto que vai efetivamente construir aquela tese, até efetivamente o pós-investimento, como é que funciona da fase do namoro até você, de pós-investimento, como é que você, como fundador, você extrai o máximo de valor do seu investidor e como é que o investidor ajuda a startup efetivamente, de novo, sem atrapalhar o founder na sua execução, mas buscando agregar o máximo de valor. Então foi um painel que a gente explorou todos esses pontos e foi, acho que, uma conversa super produtiva. E a gente fica aqui no Startup Summit nos 3 dias com o stand. Nós somos mantenedores do Startup SC com muito orgulho e a gente sabe que é uma comunidade, um ecossistema muito rico que merece todo o nosso apoio. Então, nos 3 dias a gente fica focado justamente em participar desses conteúdos e conhecer potenciais novas startups. Perfeito, Felipe. Então, a gente está se encaminhando para o encerramento. Eu queria deixar um espaço para uma palavra final, alguma indicação, link, alguma referência para o nosso público. Acho que faz muito sentido comentar com a audiência que o nosso bet está aberto. Então, a gente está buscando as novas startups investidas nesse período de julho até setembro, mais ou menos, que é o período que o bet fica aberto. As startups começam um processo de relacionamento conosco e a gente vai selecionar as novas startups até o final do ano. Então, nosso processo ele é muito previsível, ele entrega para a startup tudo que aquela startup não tem nessa etapa, que é previsibilidade. Então, nosso processo ele é um processo que roda a cada 4 meses. Então, durante o ano, a gente está praticamente sempre com rodadas abertas de investimento. Nós investimos em 3 bets por ano. E eu acho que um pouco da diferença que a gente tem agora para essa nova rodada é que nós temos um novo fundo sendo montado, um novo veículo de investimento e obviamente com uma tese bastante focada em AI, com bastante interesse em conhecer founders que estão construindo com AI, seja pegando small models, né, e refinando isso, utilizando os LLMs para poder construir soluções verticais, ou mesmo founders que estão utilizando AI para ganhar algum tipo de eficiência e ganhar algum tipo de velocidade na construção de produto. A gente sempre costuma comentar que a nossa tese é investir em times técnicos, em times de founders que tenham engenharia, ciência aplicada, matemática e software como core de conhecimento. Porque todo o resto de camada de product market fit, máquina de vendas e investimento, a UOL consegue, obviamente, agregar, transmitir. Então, nosso bet está aberto até 7 de setembro. A gente sempre comenta que a melhor hora para você aplicar para uma aceleradora como a UOL é agora. A gente envia feedbacks para todas as startups que eventualmente não avançam em alguma etapa do nosso processo, justamente para o founder receber isso e poder trabalhar e talvez poder voltar em próximas turmas. A gente já investiu em várias startups que não passaram de primeira no bet da UOL e de segunda, de terceira vez, com um pouco mais de maturidade, elas passaram e os feedbacks da UOL foram muito úteis nesse sentido. Então, se você acha que você está construindo alguma coisa, né, um software, um produto vertical com AI em qualquer vertical, aplica para o wall.ac/inscrição, sem cedilha e sem tio, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês e começar esse relacionamento aí, para quem sabe vocês serem a próxima startup investida pela UOL. Maravilha, os links vão estar aqui descritos no episódio, com certeza a gente vai dar o CTA para tudo direitinho. Felipe, novamente, obrigado pelo teu tempo e por falar com a nossa audiência, e queria agradecer você que está nos acompanhando por mais esse episódio do Ecosistema Tech, e a gente se vê num próximo episódio. Valeu! Valeu!